Estamos de volta com um papo de juventude. Então, Beto, Feijão, vocês falaram da dificuldade que enfrentam até mesmo na polícia. Imagino que o Feijão, escolhendo outro caminho, também sofra um julgamento por parte da comunidade. E a gente vê um novo momento no Rio de Janeiro, com a chegada das UPPs, com projetos sociais como o de vocês dentro das comunidades. Isso melhorou, isso modificou a forma de relação da comunidade com vocês, seja com a Afroreg, seja com a polícia? Vocês sentem isso? Cara, eu tô com muita esperança sobre o projeto das UPPs. Porque eu acho, né, que o Estado foi muito negligente por décadas. Entendendo? E assim, eu acho que o Estado nunca se fez presente nas comunidades, só se fez presente com a polícia, que é autoritária, truculenta e preconceituosa. Hoje a gente vê uma nova realidade, o Estado entrando com a polícia, com a força, mas também com os trabalhos sociais. Eu reconheço isso. Eu acho que assim, a gente não pode parar no meio do caminho como outras políticas. A gente já tem um histórico de começa, para e nada dá certo. Eu acho que tem que ter continuidade, entendeu? E trabalhando na prevenção, né? Prevenção e levando arte, levando cultura, levando esporte. Eu acho que a médio e longo prazo a gente vai ter bons resultados. Porque as pessoas não querem mais o mal, cara. Ninguém quer, nem quem é da favela quer, né? Acho que todo mundo já está saturado. E você, Beto, você acha que essa relação da polícia poder estar ajudando o Estado a se fazer mais presente, ela desfaz um pouco essa imagem que afastava o policial da população? Ou a situação ainda é a mesma, ainda é visto com desconfiança? Ou hoje a aceitação ela também se faz diferente por essa postura do Estado? Eu acho que as UPPs elas ajudaram e vêm contribuindo a cada ação, né? A gente teve agora na Mangueira a 18ª UPP. Eu acho também que não só as UPPs, mas a forma como o governo vem se comunicando, né, de alguma forma com as próprias comunidades, né, entendendo que só a atividade de polícia não é a solução para tudo aquilo que foi imposto àqueles moradores, aqueles milhares de pessoas que vivem nas comunidades do Rio. E eu acho que tem um papel fundamental, Rafa, que a gente estava conversando ainda há pouco, que tem a ver com estranhamento, né? As pessoas, elas deixaram de estranhar que um policial era só tido como alguém que deveria estar afastado, né? E deixaram de estranhar uma criança num sinal de trânsito jogando laranja, deixaram de estranhar que a gente precisa ter um atendimento público de saúde, educacional melhor, e eu acho que de certa forma a gente vive um processo que vem revertendo isso, tanto na área de segurança quanto nas outras áreas. Agora é um processo, como o Feijão mesmo salientou, de uma degradação de muito tempo, né? Então que para reverter é mais difícil, né? Sobretudo porque você não tinha um olhar para isso. Até mesmo quebrar uma cultura criminosa que vai do linguajar ao jeito de se vestir e a forma de receber as autoridades. Então assim, transformar de verdade, porque não foi 1 ano, 2 anos, foram décadas de abandono e se criou uma cultura do narcotráfico, a narcocultura que a gente diz. Isso tem que ser mudado. Sim, eu imagino que desde que vocês fizeram essa escolha, o Beto sendo policial, o Feijão sendo um recuperado dessa vida do crime, vocês tiveram a oportunidade de conviver com muitos jovens que estavam num momento de definição do que escolher. Não, vou escolher um caminho de trabalho, de dedicação, de estudo e enfrentar dificuldades, ou eu vou viver o deslumbre que o crime me oferece naquele momento. Isso deve ser muito gratificante, com certeza vocês já viveram essa experiência. Queria que vocês falassem um pouco de situações como essa. Assim, é muito difícil, porque assim, digo eu, uma comunidade carente, onde pessoas passam necessidades, tá entendendo? E as ofertas do tráfico, dependendo de qual comunidade são assim muito valiosas ao olhar de quem não tem nada, quem sonha com os bens de consumo duráveis. E assim, eu olhava para minha mãe, que trabalhava de costureira, eu falei, minha mãe não vai poder me dar minha mobilete, que eu tinha tanto sonhado, tá entendendo? Então assim, eu via no traficante a minha esperança e o meu ídolo. Então assim, eu me entreguei. Hoje, a gente vive uma realidade diferente. O traficante não é mais o ídolo. Aquilo vem se acabando. Então assim, é muito mais fácil eu chegar e mostrar as marcas de tiro que eu tenho no corpo e falar, eu tô vivo, mas eu tenho 300 amigos que morreram. Não entra nessa, eu tô vivo porque pela graça divina, pela misericórdia mesmo, porque senão eu não estaria vivo. Então é muito mais fácil eu fazer a conta para um cara que tá no crime até hoje e falar assim, vem cá, tu viu quantos anos no crime? 10? Então assim, tu viveu 10 anos correndo risco.
tá entendendo? 10 anos de correndo, que a polícia atrás de tudo, tu não sabia se no outro dia tu era vivo. Larga o crime. E eu falo, eu larguei o crime, ganhei 30 anos de bônus para viver e criar meus filhos. A gente tem uma história, o AfroReg ele potencializa muito a ferramenta arte e cultura, né? Então isso ajuda muito com que a gente possa oferecer coisas diferentes para aqueles meninos e meninas ali que, como o Feijão, me lembro de um depoimento do Feijão, talvez esses sejam depoimentos trágicos ou tragicômicos que a gente tinha do Feijão. O Feijão queria danoninho na geladeira, né? Queria um iogurte. E ele abria a geladeira do traficante e isso tinha lá na geladeira do traficante. Não que isso deva servir de justificativa, né? Mas de certa forma explica um pouco a tomada de decisão que ele teve num determinado momento, consciente ou inconsciente, né? Então essas histórias elas ainda de certa forma acontecem, mas quando a gente ocupa aquele espaço que talvez estivesse faltando na vida dessas pessoas com arte e cultura, a gente consegue direcionar isso um grau para um lugar diferente, né? E o que a gente faz no Papo de Responsa é para a gente talvez a maior chance de que esses meninos possam modificar o seu pensamento, que é a educação. A gente sabe que a educação, que a cultura, a arte, a assistência social, o esporte, o lazer são ferramentas, mas a gente modifica e transforma a realidade dessas crianças através da educação, que é ponto fundamental no que a gente faz. Sim. Muito bom. Eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta agora. São muitas perguntas. Vamos na ordem, então. Ela tinha pedido primeiro. Feijão, eu gostaria de saber o que representou a AfroReg na sua vida e na vida de todos os outros egressos. Na minha vida, começa assim, a iniciação da minha cidadania, né? Então, para mim, a minha integração na sociedade e hoje até com voz. Eu já sou articulista do Jornal Dia. Até a gente escreve uma nota, né, Beto? O Beto também escreve, eu também sou convidado para escrever. Assim, é de grande valia, tá entendendo? Eu ser convidado pelo departamento de Estado americano para ir para Washington, Nova York, Los Angeles, Texas, Alabama. Eu nunca sonhei isso. Então, assim, esse é o sonho que eu nunca sonhei, eu tô vivendo. Assim, esse é assim que eu acho assim é a minha maior mudança na minha vida. É escrever a minha história, reescrever a minha história. Obrigada. Sorte nossa, né? Maravilha, vamos para mais uma pergunta. Já existe algum balanço, alguma estatística desse projeto, desde que iniciou até agora? Em termos de resultados, né? Exato. Pra gente é muito curioso, porque eu, né, assim, muito de forma pessoal, tive resistência aos números, e sempre tive, porque eu aprendi com um estatístico amigo meu, ele dizia o seguinte, olha, os números a gente é capaz de torturá-los, até que eles digam exatamente aquilo que a gente quer que eles digam. Até porque são exatos, né? E como a gente faz relacionamento humano, os nossos resultados, a gente costuma falar muito sério sobre isso, eles têm a ver com um abraço que a gente ganha de um menino do Complexo do Alemão, antes do Complexo do Alemão estar ocupado, né? Com o sorriso de uma mãe que agradece a gente, olha, o meu filho de hoje, do papo que vocês deram, da palavra que vocês utilizaram, ele se transformou a partir de ouvir o Feijão, de ouvir um Zico, de ouvir um Dongo, de ouvir o próprio Norton quando ele estava conosco, né? E hoje a gente tem um olhar diferente para a polícia, que bom, há esperança. É óbvio que a gente tem números, né? A gente no ano passado falou para mais de 15 mil pessoas, em mais de 180 apresentações no ano, em mais de 100 lugares diferentes. A gente vive processos de sensibilização no estado do Mato Grosso do Sul. No Ceará a gente tem um projeto que é inspirado na gente, chamado Papo de Rocha. No Espírito Santo a gente tem um processo de sensibilização com o sistema penitenciário. Então isso tudo para a gente começa com um policial. Hoje nós temos 10 e com a possibilidade de mais, né? Então, assim, há resultados que são palpáveis e visíveis, mas pra gente não há resultado que signifique mais do que o sorriso, do que o abraço, do que o choro de uma mãe ou um agradecimento, né? Pelo que a gente faz. A gente tem mais uma pergunta, não tem? Sim. Pro Beto, gostaria de saber qual era a sua visão antes de entrar na polícia e se você acreditava que um ex-traficante como Feijão poderia ser reinserido à sociedade ou não, ou foi o Papo de Responsa, o AfroReg que mudou a sua ideia, a sua visão. Você vê que isso é muito louco, ninguém tinha feito essa pergunta. Pensando nisso, essa pergunta é uma boa. É excepcional essa pergunta. Eu era mais um que tacava pedra na polícia, né? A sua visão da polícia também era ruim. distorcida? Era ruim. Imaginei. Era ruim. Era ruim. Eu costumo dizer que eu só aprendi a pensar depois que eu entrei na universidade. E isso é muito tarde.
Assim, a gente costuma generalizar. Então, pra gente, todos os policiais são corruptos, arbitrário e truculento. O negro lembra pra gente favela, lembra crime, lembra pobreza. A escola pública lembra burrice, lembra gente que tá num outro lugar. Né? E a mulher, o deputado. E aí a gente vai criando e repetindo os estereótipos que a gente tem. Eu repeti o estereótipo. Quando eu entro na polícia e eu percebo uma paisagem completamente diferente. Há corrupção, mas eu queria dizer para você o seguinte: se a polícia fosse a única instituição corrupta no nosso país, nós estávamos muito bem. E ela não é. Né? A corrupção ela é inerente ao ser humano, a fraude, a violência. E é óbvio que eu levei a minha cultura, o meu cabedal intelectual, né, os meus filtros que eu tive de família, de religião, para a polícia. E ali eu pude, de certa forma, criar as minhas barreiras de defesa para as coisas que a gente sabe que não acontecem da forma como a gente gostaria que acontecesse. Né? Então eu era mais um que reproduzia. Polícia não presta, polícia. Quando eu entro e vivo aquele ambiente, eu falo, bom, não é bem assim. Né? Vamos dar o benefício da dúvida para inúmeras pessoas que desejam fazer o bem. E aí vem dessas primeiras operações que eu participei, de perceber que as armas e tudo aquilo que eu reproduzia não necessariamente a verdade. E aí perceber que o Feijão e outros meninos que o AfroReg oportuniza só na empregabilidade, foram mais de 800, são pessoas como a gente. Esse outro que a gente aponta o dedo, na verdade, ele é tão igual e tão diferente, mesmo, né, com essas diferenças maravilhosas que a gente tem, e que permite que a gente simplesmente caminhe junto. O dar a mão é um desafio diário. Engraçado que eu acho também, achava que o policial era sempre o invasor que ia na favela para matar meu amigo. São pontos de vista que eu não tenho a menor dúvida que o programa de hoje ajudou muito a todos nós a refletirmos sobre isso. Eu quero agradecer. Você chega ao fim. E eu quero agradecer muito a presença do Beto e do Feijão, de toda a nossa plateia, nossa pequena, grande plateia. E foi muito gostoso esse bate-papo. Eu espero que a gente já possa marcar um novo, Feijão. Muito obrigado. Imagina. Eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo vai tirar desse papo um grande proveito. Para quem deseja rever esse programa, é só entrar no site www.tvalerj.tv. E se você quiser participar do programa, mandando sugestões de temas ou dando suas opiniões, é só acessar o blog do programa. TV Alerj, o canal do povo fluminense.